Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos mergulhar num clássico de mistério de 1963, Murder at the Gallup, que em Portugal ficou conhecido como A Velha Descobre o Crime. Portanto, está na hora de afiar o nosso instinto de detetive. Ora bem, o que é que temos para hoje? Vamos começar com um crime que parece simples, depois vemos a nossa detetive entrar em cena, seguimos as pistas de um mistério cada vez mais complicado e até vamos descobrir uma controvérsia bem interessante. E claro, no fim chegamos ao verdito. Vamos a isso? A nossa história arranca com uma morte que, à primeira vista, não podia ser mais clara. Um acidente trágico e infeliz. Mas será que foi mesmo assim? Na altura, a crítica considerou um whodunit. Sabem, aquele tipo de mistério de quem foi, bastante agradável e bem executado. Uma forma simpática de dizer que era um filme competente, mas que não reinventava a roda. Mal eles sabiam. E então, tudo começa aqui. O rico e muito solitário Old Man Enderby morre. A história oficial? Bem, ele teve o azar de se assustar com um gato, tropeçou e caiu das escadas. Fim da história. Parece simples, não é? Se calhar, simples demais. Pois é, porque onde a polícia vê um acidente lamentável, uma certa senhora de idade, muito perspicaz, vê um crime de contornos bem definidos. E é aqui que a coisa começa a aquecer. De um lado temos a polícia, que fecha o caso. Morte natural, o homem tinha pavor de gatos, o coração cedeu. Simples. Do outro lado temos a nossa Miss Marple, com uma teoria bem diferente. Aquilo foi homicídio. E o pobre do gato foi a arma do crime, plantada ali de propósito. E quem é esta detetive improvável? É a inconfundível Miss Marple, interpretada pela grande Margaret Rutherford. É fácil olhar para ela e ver apenas uma senhora idosa e simpática, mas não se deixem enganar. A mente dela é mais afiada que qualquer bisturi. A partir do momento em que Miss Marple mete o nariz no assunto, o mistério começa a adensar-se a um ritmo alucinante. O que ela vai encontrar é um verdadeiro ninho de ganância, segredos e, como não podia deixar de ser, mais corpos. O primeiro passo dela é infiltrar-se na leitura do testamento. E, no instante, já tem a sua lista de suspeitos. 4 familiares, todos eles de olhos bem postos na herança. Temos a irmã, o primo, a sobrinha e o dono de um hotel. Um belo retrato de família, sem dúvida. E o que começa como uma morte suspeita, rapidamente se transforma numa bola de neve de violência. Mal alguém sugere que foi homicídio, essa pessoa é assassinada. Depois, outra morte acontece. É claro que o assassino está a limpar a casa, a tentar apagar todos os vestígios. E por que tanto sangue? O motivo, como quase sempre, é dinheiro. E muito. Uma pintura que toda a gente pensava que não valia nada, acaba por ser uma obra-prima que vale uma autêntica fortuna para a época. De repente, tudo faz um sentido terrível. Mas acreditem, o maior mistério deste filme não está na identidade do assassino, está nos bastidores da produção. Há aqui uma polémica que até hoje deixa os fãs de Agatha Christie de cabelos em pé. E aqui está a grande revelação. O filme baseia-se num livro de Agatha Christie chamado After the Funeral. Só que, no livro, o detetive não é Miss Marple. É o nosso belga preferido, Hercule Poirot. Exato, os produtores pura e simplesmente trocaram os detetives. Como devem imaginar, os puristas não gostaram nada. A crítica Teresa Peschel resumiu bem o sentimento. Disse que Hollywood pegou numa história perfeitamente boa de Poirot e a desfigurou para servir de montra para a atriz Margaret Rutherford. E a mudança foi muito para além do detetive. O livro era um mistério sombrio, sério, muito ao estilo de Poirot. O filme tornou-se uma comédia de mistério muito mais leve. Até a motivação do assassino, que no livro era complexa e até um pouco trágica, foi reduzida à simples ganância no filme. São, na verdade, duas obras completamente diferentes. Polémicas à parte, o filme tem de facto um clímax memorável, que é puro entretenimento e mostra bem o método único, e vá lá, bastante teatral, de Miss Marple para apanhar o culpado. O plano dela é de uma excentricidade genial. Reparem nisto. Para chamar a atenção, ela começa por dançar o twist no meio de toda a gente. Depois, finge um ataque cardíaco para conseguir isolar-se. E porquê? Para se transformar na isca perfeita e obrigar o assassino a vir ter com ela. É absolutamente brilhante. Muito bem, o assassino foi apanhado, a justiça foi feita. Mas e o filme, no final de contas? Será que é um bom filme? Vamos ao verdito. O consenso da crítica é bastante claro. A atuação de Margaret Rutherford, fantástica, cheia de energia, toda a gente adorou. O tom de comédia funcionou, mais ou menos. Mas o argumento e a falta de fidelidade ao livro, aí as notas foram muito, muito baixas. A conclusão geral é que o filme tem o seu charme, mas a história, bem, a história tem problemas sérios de lógica.
A mesma crítica, Teresa Peschel, disse uma frase que ficou famosa, que o filme tinha buracos no enredo grandes o suficiente para um cavalo passar por eles. E isto tudo leva-nos a uma pergunta que continua a ser feita até hoje. Uma adaptação, para ser boa, tem mesmo de ser fiel ao material original, ou pode um filme reinventar uma história e ainda assim ser considerado um sucesso por mérito próprio? Fica a questão para pensarmos. Muito obrigado pela companhia.